A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Divulgar a ciência e mostrar à sociedade o que está sendo desenvolvido entre os muros da universidade tem se tornado uma preocupação frequente na comunidade acadêmica. Mas qual a importância de despertar o interesse da população pelo conhecimento científico? O USP Analisa de hoje debate esse tema com o professor do Instituto de Física da USP, Mikiya Muramatsu, e a coordenadora nacional do Festival de Divulgação Científica Pint of Science, Natália Pasternak-Tachner. Boa tarde, Natália. Boa tarde, professor. Boa tarde. Sejam bem-vindos ao USP Analisa. Bom, vamos começar falando um pouquinho, então, de divulgação científica, vista aí pelos olhos dos cientistas. Há alguns anos existia um receio muito grande do cientista divulgar o resultado de suas pesquisas para a sociedade. Vocês, como cientistas, vocês sentiram alguma mudança nesse cenário nos últimos anos? Sim, eu acho que teve uma mudança muito grande devido à responsabilidade da ciência na sociedade atual. Eu acho que os próprios financiadores também perceberam isso. Então a própria sociedade também cobra, Por que se gasta muito em ciência e tecnologia? Porque muitas vezes esses resultados não são muito bem concretos. Então eu acho que essa cobrança é um fato natural da sociedade. Mas para ter essa cobrança é necessário que esteja a divulgação científica. Eu acho que a universidade, nesse ponto, ela ainda falha muito, Porque os próprios pesquisadores ele não se envolvem com essa parte da divulgação. A divulgação fora da universidade. Talvez a Natália vai poder falar muito mais do que eu, Eu faço muita divulgação nas escolas. E eu vejo que também é um ponto muito importante para a formação não só dos professores, também dos alunos, para direcionar para as carreiras, principalmente para as carreiras da ciência e da tecnologia. Que hoje o papel da ciência e tecnologia é uma coisa impressionante, principalmente nos últimos 50 anos, Então o impacto que teve na sociedade é muito grande. Então muitas vezes nós vivemos dentro de uma sociedade e não sabemos, qual é o impacto que isso causa, Então você pega, por exemplo, na década de 90, o próprio o celular, a internet. Então eu acho que isso foi uma mudança enorme, Uma mudança enorme na sociedade, de comportamento ético, social e político, E nós não sabemos ainda conviver com esse aparelho. Então muitas vezes acaba criando algum conflito, do homem com a máquina. Nós não estamos sabendo. E, sob o ponto de vista da educação, muito mais ainda. Acho que a educação ainda não conseguiu absorver essa tecnologia. Tá certo. Natália, essa geração mais nova que está começando a fazer ciência, está mais engajada na divulgação? Acredito que sim. Eu acho que tem uma mudança de comportamento o comportamento antigo ele estava baseado, acho que, em dois paradigmas errados. Então, o cientista sempre achou que ele não podia falar do trabalho dele para o público leigo, ele deveria divulgar só para os seus pares, nas revistas especializadas, porque ele acreditava que o público leigo não tinha capacidade de entender o que ele fazia. E o público leigo acreditava que o cientista não tinha o menor interesse em divulgar a ciência porque não se importava com o que o público pensava. E eu acho que esses dois paradigmas, eles estão errados e, finalmente, tanto cientistas quanto sociedade perceberam que eles estão errados. O cientista percebeu que o público entende, sim, e quer saber sobre ciência, desde que seja passado numa linguagem didática e acessível, que não seja uma linguagem extremamente técnica, como a que a gente usa quando publica para os nossos pares. E o público percebeu que o cientista está interessado, o cientista quer falar.
O cientista tem interesse em repassar para a sociedade e para ter o seu trabalho valorizado pela população, que a população saiba o que diabos ele está fazendo dentro da universidade, como ele contribui para a sociedade. Então, o acesso mais fácil à informação, o uso do celular, que o professor Miquia falou, e o uso das redes sociais e da internet, mudou muito a relação do público com a informação e, consequentemente, com a informação que eles recebem de ciência. Porque hoje você tem acesso muito fácil à informação e à desinformação. Então, como que você vai saber separar o joio do trigo? E daí entra a divulgação científica e entra o papel do cientista para ajudar a sociedade a fazer essa separação. Tá certo. E, bom, Natália, você coordena aqui no Brasil o Pint of Science, né? Que é exatamente um festival internacional de divulgação científica, aí, com eventos em 11 países. Em relação, então, à divulgação científica, tanto você quanto o professor Miquia, vocês acreditam que o Brasil está atrasado em relação a outros países? O que falta aqui no país? Eu acho que falta investimento financeiro, mas isso falta para a ciência como um todo no país. Então, eu não diria que o Brasil está especificamente atrasado em divulgação. Eu acho que a gente precisa de mais investimento para tudo, inclusive divulgação. Agora, o que eu vejo de diferença de divulgação sendo feita em outros países é que existem mais veículos que se preocupam em divulgar a ciência de uma maneira mais séria do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem poucas revistas de divulgação científica que realmente fazem divulgação científica e que não são revistas de curiosidades científicas, que têm o seu valor, mas que não estão fazendo divulgação. E se você pega nos Estados Unidos revistas como a Discover ou a National Geographic, são revistas que têm uma preocupação em realmente divulgar ciência em uma linguagem acessível para o público leigo. Então, realmente pegar o que está sendo feito nos institutos de pesquisa e nas universidades e traduzir para o público. E isso a gente tem pouquíssimos veículos no Brasil que estão preocupados em fazer. Então, nesse sentido, eu acho que a gente ainda tem muito que melhorar. Mas, para isso, a gente precisa de investimento, porque a gente vê grande parte das nossas editoras falindo e eles precisam vender. E o acesso à informação mudou e as pessoas querem informação de graça. Então, eu acho que a gente está passando por uma revolução da informação que afeta todas as áreas do conhecimento, inclusive a ciência. Tá certo. Professor, o senhor quer comentar? Eu acho que concordo plenamente com o que a Natália falou. Acho que o que não existe, talvez, existe de uma forma muito tênue e não estável, uma política de divulgação científica. Precisa ter, realmente, isso é importante, né? Então, eu acho que há 10 anos atrás, o professor Ideu, no CNPq, criou uma Secretaria de Divulgação e Popularização da Ciência e Tecnologia, né? E a gente não sabe como está esse programa hoje, que aí ele criou vários mecanismos, né? Eu acho que é importante que tenha esse mecanismo de divulgação científica. O exemplo nosso, por exemplo, é a FAPESP, né? Que é uma líder, né? Nacional e tem uma reputação internacional. Mesmo ela faz muito pouco, né? Claro, através de CEPIDs ela faz, né? A divulgação científica, mas não tem um programa, né? Precisa ter um programa de divulgação científica, né? Em que os museus possam fazer os programas. Então não existe, muitas vezes são coisas muito pontuais, né? Eu mesmo participei algumas vezes da Fundação Viter, que apoiava a divulgação científica, né? Tanto na área de humanas como na área de exatas. Mas você vê que esses programas são pontuais. É preciso que esteja uma política, que tenha os editais, né? Eu acho que isso é importante, porque senão fica muitas vezes ao sabor um pouco da política, né? Ele vai e volta, então eu acho que isso é uma diferença grande em relação ao exterior, né? Em relação ao que também foi falado da revista, eu acho que é importante, nós ainda somos muito pobres, né? Então, você pode contar nas mãos do dedo as revistas, né, que são confiáveis, né? Que estimula, principalmente para as crianças e os jovens, para o gosto da ciência. Você pega a ciência hoje para crianças, né? Isso é muito importante que tenha isso aí, que seja estimulado cada vez mais. Num país com essa dimensão que nós temos, acho que é muito pouco ainda para ter resultados que sejam, na verdade, que demora muito para ter resultado, né? Às vezes de décadas. Então é preciso fomentar isso, o gosto a partir das crianças, né? Bom,
falando em crianças, né, acho que não dá para a gente fugir muito aí de divulgação científica sem falar um pouquinho também de educação, né, que até inclusive o professor trabalha aí com as escolas, né, na área de divulgação. E hoje a gente tem um cenário, né, em que considerando o PISA, né, que é aquela prova feita em 70 países para avaliar estudantes a partir do 7º ano do ensino fundamental, o Brasil ocupa a 63ª posição em ciências e a 66ª em matemática. Então imagina, de 70 países a gente está bem lá embaixo no ranking. Na opinião de vocês, o que dificulta o entendimento e o interesse dos estudantes na área, em relação à área científica? Bom, eu acho que as escolas públicas do ensino básico, a situação é dramática, eu diria, para não dizer vergonhosa, né? Porque essa posição é o resultado, acho que um pouco, né, que a sociedade abandonou o ensino básico. Eu acho que isso, e hoje nós temos que recuperar, e não é fácil recuperar, né? Eu acho que o Brasil, nas últimas décadas, venceu a questão da inclusão das crianças. Talvez 95% das crianças já estejam na escola, mas não deu infraestrutura, material e para o professor, a formação. A formação da maioria dos professores é muito precária, na área de ciências, principalmente. Então, é muito difícil, né? Um professor que não esteja formado, né? Às vezes, português ainda consegue fazer. Agora, em ciências, é uma formação muito específica, né? Então, é muito difícil ter isso, né? Então, hoje, as escolas e a ciência, no caso das ciências exatas, tem muita parte experimental. Então, muitas escolas já não têm laboratório. Então, esse é um fato muito importante, né? E a parte do estímulo para a criança, né? Da criatividade, de deixar ele ter uma atitude mais investigativa, então é muito pouco. Muito pouco. Então, a criança fica muito desestimulada. Claro que isso é uma crise, não é do Brasil, né? O gosto pela ciência está diminuindo no mundo todo. Estados Unidos, Inglaterra, Japão. Então, é uma crise pelo gosto da ciência, não é só característica do Brasil. Mas o Brasil é pior, né? Porque muitas escolas desativaram os laboratórios, transformaram em sala de aulas, e hoje temos que recuperar isso aí. Então, não é fácil recuperar isso aí. E aí, quando nós vemos esse resultado do PISA, é normal, né? E muitas vezes nós vamos lá, os burocratas vão lá na Finlândia, na Coreia do Sul, observar, né? O que está acontecendo, por quê? Mas tem um fator, claro, tem um fator cultural, tem um fator social. O professor lá na Finlândia tem um status enorme, né, na carreira. O que é o professor hoje no Brasil? Então, são aqueles que ganham muito pouco, é culpabilizado por muitas situações que é difícil, né? Então, hoje está muito difícil trabalhar na escola pública, né? Bom, o senhor tem aí um projeto de divulgação científica, né, professor, chamado Arte e Ciência no Parque, que leva atividades a parques e escolas públicas aqui do estado de São Paulo. Como que tem sido a recepção dessas atividades pelo público e principalmente pelos estudantes? Eles têm se empolgado com o material que vocês levam ou realmente o senhor está percebendo um desinteresse? Não, eles se empolgam muito. É uma coisa impressionante como a gente vai nas escolas, tem o brilho nos olhos dessas crianças. É uma coisa impressionante como eles gostam, né? E nós começamos a trabalhar no ensino médio. Aí verificamos que a questão é muito mais embaixo, né? Muito mais embaixo, porque os alunos do ensino médio falam, nossa, a física, eu nunca via esse tipo de física. Eu sempre via a física no quadro, né? Através de fórmula. Eu não sabia que a ciência podia ser tão encantadora esse gosto. Então, a gente tem que começar desde o ensino fundamental 1 e 2. Eu acho que isso é importante. E o encantamento da criança com os experimentos, né? O projeto Arte e Ciência, esse ano faz 10 anos, né? Nós já atingimos mais de 100 mil visitantes, né? E a gente começa a trabalhar com as escolas. Então, já temos várias escolas parceiras a trabalhar com experimentos e principalmente com professores. Eu acho que é importante trabalhar e apoiar o professor. Então, eu acho que ter essa parceria com as escolas. Claro que a universidade não vai resolver o problema do ensino público, né? Nem de São Paulo, imaginou do Brasil todo, porque nós temos uma dimensão enorme para resolver. É preciso ter uma política pública de tentar recuperar isso, porque não é uma coisa muito fácil, né?
Então, assim, de que forma a gente poderia, de repente, fazer políticas públicas mais específicas para a popularização da ciência, né, e da tecnologia de uma forma geral, assim? O que falta? Neil deGrasse Tyson tem uma frase que eu gosto muito em relação a esse fomento de educação para as crianças, que ele fala que toda criança nasce cientista, a sociedade é que estraga. Então, eu não me surpreende nada saber que os jovens e as crianças do projeto Ciência no Parque ficam encantados quando eles descobrem o que realmente é a física, porque, na verdade, o ensino de ciências nas escolas públicas e também nas privadas no Brasil, ele está obsoleto, ele precisa mudar para realmente despertar esse encantamento e esse interesse das nossas crianças por ciência, para deixar de ser aquela aula expositiva de quadro negro, que é a aula que eu tive quando eu era criança e que, né, da nossa geração foi assim para a maioria. Por que continua assim? Se a gente sabe que esse método não funciona e que tem maneiras muito mais interessantes. Então, eu acho que para ter políticas públicas, primeiro a gente precisa conseguir mostrar para a classe política a importância da ciência. E isso é difícil. Porque no momento que a gente tem um corte de 44% no nosso orçamento, isso mostra que a classe política não está entendendo muito bem qual que é a importância da ciência para o desenvolvimento de um país. E eu acho que agora realmente é um momento que os cientistas precisam mostrar qual que é a importância do nosso trabalho para o desenvolvimento tecnológico de um país, que isso vai retornar para o país, isso não é investimento perdido, isso não é dinheiro jogado fora, e que quando a classe política diz não, a prioridade é investir em saúde e educação, explicar para eles que não existe saúde e educação sem ciência. E isso deveria ser óbvio. Nesse sentido, Natália, em relação ao Pint of Science, qual a importância do festival dentro do país nesse sentido? Você acha que vocês estão conseguindo alcançar resultados interessantes, aí estão conseguindo expandir a divulgação da ciência? Eu acho que sim. A gente começou a pensar que no ano passado a gente tinha 7 cidades participando do festival. Esse ano a gente tem 22. No ano passado a gente estava só aqui no Sudeste, esse ano nós estamos no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, que também tinha um representante já no ano passado, mas cresceu. Só falta entrar o Norte, que com certeza vai entrar no ano que vem, porque já me procuraram. Então eu tenho 22 cidades participando do festival esse ano e eu tenho mais de 30 interessadas em participar no ano que vem. O festival, ele cresceu, ele é uma maneira muito divertida de divulgar a ciência, muito descontraída, porque você está saindo daquele esquema sala de aula e de repente a ciência vira um programa para você fazer com o seu marido, com a sua namorada, até com os seus filhos, dependendo da idade. Você vai no bar à noite, é um programa, você vai comer uma pizza, você vai tomar uma cerveja e você vai aprender alguma coisa sobre ciência. Você está levando a ciência para o mesmo patamar do futebol, do samba, das coisas que a gente gosta de jogar conversa fora no bar. Então, se a gente pode falar do Neymar no bar, por que a gente não pode falar do Arthur Ávila, que ganhou a medalha Fields de matemática? É isso que a gente está querendo levar para o bar. Isso é popularizar a ciência, é mostrar para a população que a ciência é legal, é divertida e o que ela faz pela sociedade. No ano passado, a gente teve o Pint of Science acontecendo bem no meio da epidemia de Zika vírus. Então, todas as cidades colocaram alguma palestra sobre Zika vírus. E isso levou informação para a sociedade, não só sobre a doença em si, mas sobre o que estava sendo feito dentro da universidade para combater aquela doença, sobre toda a força-tarefa que foi desenvolvida no Brasil inteiro pelas universidades para conseguir combater uma epidemia. Então, você leva essa informação para o público e você via a reação das pessoas falando, nossa, eu não sabia que estavam fazendo tudo isso, que legal, mas estão fazendo sem dinheiro, porque o governo nem investiu tanto assim, como é que eles conseguem? Isso valoriza a profissão do cientista e mostra a importância da ciência para a sociedade. Tá certo.
Bom, você comentou, Natália, que a questão dos cortes, né, no orçamento pelo governo federal, né, e a gente viu aí o orçamento reduzido praticamente a menos da metade, né. A gente vê a comunidade acadêmica se manifestando contra essa situação, né, e foi até tema de uma reportagem da Nature, né, que é uma revista super conceituada no mundo científico. Só que a gente não vê uma consciência da população a respeito das consequências que isso pode ter, né, no futuro das próprias pessoas que vivem aqui no país. Vocês acreditam que se houvesse mais investimento em divulgação científica, se a população tivesse mais ciente do que esses cortes podem acarretar, a gente estaria vendo o pessoal saindo às ruas, exigindo um orçamento maior para a ciência e tecnologia? Isso com certeza, viu? Eu acho que isso é importante, que uma das funções da divulgação científica é formar o cidadão bem informado, crítico, né? Os próprios PCNs, né, que os programas curriculares nacionais, falam em algumas coisas, né? De ler criticamente, assistir criticamente à televisão. Porque muitas vezes eu acho que isso é importante. Então, quando ele dá alguns dados, né? Principalmente os políticos dão alguns dados, eu vou fazer tantas casas, eu vou fazer tudo isso. Aí ele faz umas continhas, poxa, mas ele não vai conseguir fazer tudo isso durante tanto tempo. Por onde ele vai pegar a coisa? Então eu acho que ler criticamente, né, os textos, a televisão, assistir criticamente, eu acho que isso é um fator realmente muito importante, né? Eu acho que esse corte que tem, eu acho que é um pouco o imediatismo nosso, né? Eu acho que nós temos uma tendência muito imediatista. Eu vivi no Japão, né, há 30 anos atrás, então eu via a invasão dos coreanos. Eu falei, nossa, o que os coreanos estão fazendo aqui? Isso em 86, quando eu fui fazer pós-doc lá. Aí eu percebi depois, 30 anos depois, o que é a Coreia hoje? A Coreia faz Hyundai, Samsung, faz um monte de coisa, né? Depois de 30 anos, 3 décadas, né? E nós somos muito imediatistas, né, de fazer. Agora, o aspecto que a Natália falou, eu acho que é importante também, o problema da importância da ciência e tecnologia. A população, ela tem interesse. O CNPq fez uma pesquisa, né, sobre o interesse por diversos assuntos, né, esporte, política, né, e ciência e tecnologia. Foi demonstrado que a população tem um interesse pelos assuntos da ciência e tecnologia. O problema é o acesso a isso, tem muito pouco. Você pega, por exemplo, a cidade de São Paulo, mais de 11 milhões de habitantes. Quanto museu de ciência nós temos? Pouquíssimos, né, professor? A gente lembra o Catavento, né? A Estação Ciência, infelizmente, foi desativada. Foi uma violência contra a Estação Ciência, né? Eu fui vice-diretor da Estação Ciência em 2009, em 2011, né? Então eu vejo com muita tristeza o que aconteceu com a Estação Ciência. Foi desativada, que era uma referência nacional e internacional. Então, onde a população podia se inteirar dos assuntos da ciência. Então, é muito pouco, né? Nós investimos muito pouco e, além disso, somos muito imediatistas. Achamos que a gente faz uma ação agora, ela vai dar resultado daqui 2 a 3 anos, né? Mas é uma coisa a longo prazo, né, professor? Então, muitas vezes, de décadas que vai dar resultado. Por isso que, realmente, nós estamos nesse atraso. Tá certo. Bom, só para a gente finalizar, eu queria deixar um comentário de um jornalista espanhol, Manuel Calvo Hernando, que atuava na área de divulgação científica desde a década de 50, morreu recentemente. Ele dizia que para termos uma sociedade democrática é preciso que todos entendam a ciência. Nesse sentido, eu gostaria que vocês comentassem, a ciência pode, então, contribuir com a democracia e em que pontos? Eu vou te responder com uma citação de Carl Sagan, que com certeza foi um dos maiores divulgadores de ciência da nossa época. Ele dizia que nós vivemos em uma sociedade extremamente dependente de ciência e tecnologia, em que ninguém sabe quase nada sobre ciência e tecnologia. E isso é receita para o desastre. Professor, o senhor gostaria de comentar? Não, eu acho que eu concordo plenamente com a Natália sobre isso. Eu acho que é preciso, então, cada vez mais dar boas informações, tornar o cidadão crítico, faz parte, então, da cidadania a parte da ciência, né? Claro que, do ponto de vista educacional, nem se fala ainda, né? Eu acho que é importante que ele seja bem formado para ter uma formação na educação
Porque eu acho que a educação vai levar a ciência, depois vai levar a tecnologia. Eu acho que um país que não tem uma boa educação, dificilmente ela progride. Eu acho que o país que não coloca a educação como uma prioridade zero, então eu acho que é difícil ter um desenvolvimento adequado. Então, o grande segredo é investir não só em educação, mas principalmente em ciência e tecnologia. Exatamente. É a receita aí para o sucesso, que fica o recado aí para as nossas autoridades, para os nossos governantes. Bom, infelizmente o nosso tempo se esgotou. Gostaria aqui de agradecer a presença do docente do Instituto de Física da USP, professor Mikiya Muramatsu, e da coordenadora do Pint of Science no Brasil, Natália Pasternak-Tachner. E falando sobre o Pint of Science, né, Natália? Temos aí agora dia 15, 16 e 17 de maio, né, o festival acontecendo em 22 cidades do país. Pessoal que quiser saber mais, é só acessar o site, né, www.pintofscience.com.br para saber a programação aí em todas as cidades. O USP Analisa de hoje fica por aqui. A todos uma ótima tarde e até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.